Estreando como nosso analista econômico, o professor Guilherme Ventura traz dicas sobre como se programar para não ficar no vermelho. Bom, os níveis de inadimplência no Brasil para pessoa física sempre foram elevados, só que em momentos, vamos dizer assim, de uma atividade econômica mais fraca, eles acabam aumentando, né? E isso aí principalmente por causa das rendas ligadas ao trabalho, né? Então, quando no final dos contos o desemprego está mais alto, as pessoas então estão com menor renda por causa de não estão encontrando trabalho, e isso acaba impactando as finanças pessoais, né? Também as pessoas que trabalham por conta própria, né? Têm dificuldade nos seus rendimentos, né? E em momentos de crise, onde que a taxa de juros também é muito alta, a economia fica mais travada, tudo isso aí tem impactos sobre a inadimplência. Ela já é alta, mas em momentos econômicos, que a situação fica um pouco mais difícil, isso se eleva, né? Na hora que você vai entrar nos microdados mesmo da inadimplência, aparecem questões, por exemplo, assim, dentro da família, né, alguém usando o cadastro de outra pessoa. Então, por exemplo, é muito comum, né, a pessoa fazer um determinado nível de endividamento ou de operação de crédito para emprestar o recurso para outra pessoa dentro da família, e às vezes essa outra pessoa começa a dar problema, gera inadimplência naquele familiar. Então, as questões familiares ali importam. É por isso que é muito importante, na hora que vai fazer um bom planejamento das finanças pessoais, tem o nome de finanças pessoais, mas é importante que envolva toda a família, né? As pessoas estarem em rumo, né, do mesmo objetivo com relação a equilibrar as finanças da família, né, e que vai envolver o equilíbrio das finanças pessoais também, porque não adianta, vamos supor, o marido puxando para um lado e a mulher puxando para o outro, o marido e a mulher puxando para um lado e os filhos puxando para o outro. Tem que unificar todo mundo em direção aos objetivos que a família tem ali com relação ao lado das finanças, né? Aí começa a questão das boas práticas, né, com relação às finanças pessoais, as finanças da família. Então, em geral, você tem uma preocupação, é o seguinte, primeiro, levantar todas as dívidas, né? Porque a primeira questão é que, como as taxas de juros são muito altas no Brasil, o endividamento ele acaba sendo extremamente oneroso, porque vai colocar um peso de juros dentro do orçamento da família. Então, é fazer o máximo possível dessa ginástica em família ali para diminuir as dívidas ou sair das dívidas. Depois que conseguir equacionar a questão das dívidas, aí você, como fazermos uma poupança de emergência? Por que a poupança de emergência é importante? É porque justamente na hora que acontece alguém fica doente na família, alguém perdeu o emprego na família, aconteceu alguma coisa que desequilibrou um pouco as finanças, tem algum dinheiro guardado ali que permita cobrir essas dificuldades antes de entrar num endividamento que possa colocar uma carga de juros muito grande. Então, ter esse primeiro colchão de emergência para finanças pessoais é importante, e aí depois que saiu desse primeiro colchão de emergência, aí sim, fazer uma programação financeira mais pensando nos objetivos, tanto da pessoa quanto da família, a mais longo prazo, né? Dentre esses objetivos aí, está na cabeça de todo mundo sempre é fazer uma poupança que lá na frente possa complementar uma aposentadoria, por exemplo, né? Que possa ser funcionando como uma complementação de renda no futuro, né? Então, todas essas são questões importantes. Guilherme, mas é difícil, como é que eu vou fazer para chegar lá? Precisa de ter, no final das contas, um controle de todas as entradas de recursos para a pessoa e para a família e todas as saídas. É um acompanhamento mesmo, uma planilha onde se lançam todas as entradas de recursos e todas as saídas de recursos, e aí fica bem estrito, né, bem controlado quais são as despesas que são fixas, né, aquela que envolve contratos, né? Então a gente sabe que lá tem valores de impostos que todo mês são necessários de pagar, que tem valores eventualmente de despesas de algum contrato, de alguma assinatura de serviço, mas que a gente sabe que é o mês a mês que tem valores fixos a serem pagos, né? E tem outras coisas que são valores variáveis, se eu uso mais de um serviço ou menos, se eu saio mais, como mais fora ou como menos fora, se eu no final das contas viajo mais ou viajo menos, se eu contrato algum outro tipo de serviço mais especializado ou não. Então isso aí são gastos variáveis que vão entrar nesses controles. Aí vai se somar os gastos fixos e os gastos variáveis para se montar o total dos gastos e a família e as pessoas olharem bem para aquilo ali e falar assim, isso aqui tem que, no final das contas, caber dentro do que eu recebo e ainda sobrar alguma coisa. Então esse é o grande desafio.